Olá pessoal, meu nome é Vitor Matos e eu sou fisioterapeuta. Além de trabalhar com fisioterapia, eu trabalho também com pesquisa na área de neurociências lá na Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu faço o meu mestrado. E eu também trabalho com educação aqui no YouTube e lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, não deixa de fazer isso. Tem um link aqui embaixo que vai te levar para o meu perfil. Eu compartilho um tanto de coisa legal lá. Eu acredito que algumas dessas coisas podem interessar você, tá certo? Hoje eu vim até aqui para a gente conversar sobre uma coisa muito legal, uma coisa que eu admiro e uma coisa que eu acho que pode interessar muitas pessoas por aí, que é osteopatia, tá bom? Esse aqui é um primeiro vídeo de uma série de vários vídeos que eu vou fazer sobre essa profissão, tá certo? Se você já ouviu falar disso, se você tem curiosidade, se você tem interesse, fica aqui que a gente vai aprender e vai descobrir muita coisa interessante. Muito bem, então a maneira como eu comecei esse vídeo aqui é uma maneira bem importante, tá bom? Eu acho que é uma maneira boa da gente começar, sabe por quê? Porque eu disse logo ali no início que osteopatia é uma profissão, tá bom? E é isso que ela é. Eu recebo muitas perguntas lá no meu Instagram, as pessoas me mandam alguns directs fazendo questionamentos. De vez em quando eu abro caixinhas de perguntas e as pessoas preenchem com algumas coisas. E muitas dessas pessoas me perguntam, sabe o quê? Se osteopatia funciona, se osteopatia dá certo. Eu queria deixar claro, bem aqui no início, que essa pergunta ela não faz muito sentido, sabe por quê? Porque se osteopatia é uma profissão, não tem como eu responder essa pergunta. Veja, você já viu alguma pessoa perguntando se medicina dá certo? Ora, medicina funciona? Ou então uma pessoa perguntando, odontologia funciona? Dá certo esse trem de odontologia? Meu Deus, mas o que da odontologia que você está perguntando? Mas o que dentro da medicina que você quer saber se dá certo ou não? Vocês estão entendendo? Quando a pessoa me manda essa pergunta dizendo osteopatia, esse negócio de osteopatia funciona, é a mesma coisa que eu tenho que procurar saber. O que dentro da osteopatia você quer saber exatamente? Porque ela é uma profissão, ela não é uma técnica. Então, sim, o osteopata, depois que ele faz a formação, os 5 anos de formação em osteopatia, ele aprende várias técnicas, né, que fazem parte de uma série de princípios e ensinamentos que são valiosíssimos. Então, algumas dessas técnicas elas podem ter uma resposta ou outra, e eu acho que é disso que vocês gostariam de saber. Por exemplo, dentro da medicina tem uma coisa que se chama ozonioterapia, né, e as pessoas perguntam isso por aí. Ozonioterapia funciona? Essa é a pergunta correta, né? Então, para deixar esse vídeo super claro logo aqui no início, a gente tem que saber isso. Osteopatia ela é uma profissão. E no vídeo de hoje, eu quero dar uma introdução para vocês dessa profissão. Como qualquer vídeo de introdução, a gente vai saber de tudo de básico a respeito disso. Então, nós vamos tentar falar no início, nesses primeiros vídeos, sobre a história, sobre os princípios, sobre os conceitos da profissão de osteopatia. E antes de falar sobre a coisa, eu gosto de falar sobre alguém, tá bom? Antes de falar sobre alguma coisa, eu gosto de falar de alguém, ou seja, quem foi o idealizador dessa profissão chamada osteopatia, né? Quem deu início a todo o conhecimento a respeito da conduta osteopática, vamos dizer assim. E por que eu estou fazendo essa série de vídeos, pessoal? Acontece que nesse ano eu vou começar a fazer a formação em osteopatia, né? Então essa série de vídeos aqui ela vai começar como começou todos os vídeos do meu canal, né? Não foi assim? Eu comecei a estudar sobre alguma coisa, eu resolvi gravar alguns vídeos e colocar no canal, e assim também vai seguir esse grupo de vídeos a respeito desse tema, né? Eu vou começar a fazer a minha formação, logo eu estou super animado, eu vou fazer pela escola Ebrafim, tá bom? Que é uma escola gigantesca aqui no nosso Brasil, ela está presente em mais de 15 estados do nosso país. Então, se você também tem interesse, se você quer saber mais sobre essa formação, procure a escola Ebrafim, vai ter um link aqui embaixo que vai te dar acesso a toda a formação deles em osteopatia. Vamos direto ao assunto. Como que surgiu? Quem criou
essa profissão. Então, o nome que vocês precisam conhecer é Steele, pessoal. Steele é o sobrenome do cara. O nome dele era Andrew Taylor Steele. Ele nasceu no estado da Virgínia, em uma cidade chamada Jonesboro, no dia 16 de agosto de 1829. Filho de um médico e pastor metodista, o Steele ele começou na medicina muito cedo, tá bom? Seguindo os passos do pai dele. E as principais experiências acadêmicas do Steele dentro da medicina aconteceu na cidade do Kansas, tá bom? Na escola de medicina e cirurgiões que ficava em Missouri. E o fato que desencadeou na cabeça de Steele todas aquelas percepções que viriam a se tornar a profissão de osteopatia no futuro foi quando Steele ele participou da Guerra de Secessão como médico cirurgião. E no contexto guerra, o médico ele precisa se virar, vocês entendem? As coisas acontecem de uma forma muito caótica, tudo é muito intenso, a gente tem diversas pessoas precisando muito de cuidados e aqueles médicos que estavam ali, principalmente naquele tempo e naquela época, precisavam se virar, precisavam fazer o que era possível por aquelas pessoas que às vezes estavam morrendo, né? E tudo que elas tinham ali para se manterem vivas eram os cuidados daqueles profissionais, dos médicos e dos cirurgiões. E Steele estava lá no meio dessa guerra. E acontece que ele teve muitas dificuldades. Várias vezes ele não conseguiu atender da forma que gostaria aqueles pacientes e aquelas pessoas. Então foi mais ou menos nessa época, um pouco depois de todo aquele caos que ele viveu, que ele decidiu agora fora da academia retomar os estudos a respeito de anatomia e fisiologia para melhor compreender o corpo humano. Então veja, aqui a gente entende um pouco de uma das falas que é muito comum na boca de osteopatas, né? A gente escuta falar que osteopatia é anatomia, 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 né? Dizendo que um bom osteopata, ele entende muito bem de anatomia, ele domina muito bem a anatomia. E foi assim que essa profissão começou. Uma pessoa aflita e insatisfeita pelo conhecimento que ele tinha a respeito do corpo humano, se aprofundando no conhecimento a respeito das partes daquele corpo, que é a anatomia, e a respeito do funcionamento daquele corpo, que é a fisiologia. Para piorar, ou melhor, melhorar, né, o empenho do Steele em entender o corpo humano e então futuramente criar essa profissão, os medicamentos que os médicos usavam naquela época, as drogas, as substâncias para tratar aqueles pacientes, não resolviam muitas coisas e Steele relata que chegava até a atrapalhar a cura daqueles indivíduos. Então ele ficou com essa sensação de impotência ainda mais aflorada. Ora, as ferramentas que ele tinha na mão não davam certo e pareciam até atrapalhar em alguns casos. Seguindo nesse lance da piora e na vontade de Steele em procurar recursos para ser relevantes no meio daquele contexto, teve uma epidemia naquela época, que foi a epidemia de meningite, tá bom? Que devastou muitas pessoas e muitas famílias naquela época, né? Então Steele ele chegou a perder vários pacientes e ele também perdeu filhos. 3 filhos por causa da meningite. Então, nessa época, Steele começa, já dominando um pouco mais a respeito de anatomia e fisiologia, a fazer observações mais cautelosas a respeito do corpo humano. E Steele relata lá em seus registros que ele percebia alterações bem importantes no tórax desses indivíduos e desses pacientes que sofriam com a meningite. Então, em 22 de junho de 1874, Andrew Steele consegue o seu primeiro grande feito dentro da medicina. Ele conseguiu curar uma criança que sofria já há algum tempo com disenteria hemorrágica. A observação de Steele estava principalmente focada na diferença de temperatura ou na diferença de condições das partes daquele corpo. Ele viu que a criança ela tinha um abdômen frio ou com uma temperatura mais baixa, e ela tinha o tórax mais quente ou em uma temperatura elevada. Então ele percebeu essa quebra da homeostase, né? E homeostase é uma palavra-chave dentro da osteopatia, né? Então aquele sistema focado no tronco, né? Aquele tronco do indivíduo não estava em equilíbrio, certo? Uma região estava fria, outra região estava quente. Então ele teve essa sacada, ele teve esse insight dentro da cabeça. Ora, será que
as contraturas torácicas estão relacionadas com problemas intestinais? Ele mobilizou a criança e fez algumas manobras, que são manobras clássicas aí dentro da osteopatia. E então, no dia seguinte, a mãe maravilhada veio até Steele, contando que a criança já estava bem melhor e não sofria tanto como sofria antes da conduta do médico Andrew Steele naquele momento. E daí para frente as coisas ficaram só cada vez mais intensas, tá bom? Steele se apaixonou com aquelas coisas que ele estava descobrindo. Aquelas coisas que na época não eram vistas dentro da medicina. Não, mas conseguiu serem compreendidas e mais bem entendidas por um cara muito curioso, tá certo? Por um cara muito curioso. Ele continuou estudando anatomia, se aprofundando cada vez mais, mas agora não mais nos livros, tá bom? Os livros naquela época, o conteúdo teórico daquela época já não conseguiam mais ensinar o médico Steele, né? Então ele passou a estudar de outras maneiras, tá? Usando cadáveres que estavam disponíveis naquela época para os jovens aprendizes da medicina. E então ele foi aprendendo cada vez mais e mais e criou deduções importantes a respeito do corpo humano. 3 merecem destaques aqui. Mas antes de eu falar para você sobre esses destaques, eu quero falar para você sobre a minha obra, o meu livro que eu escrevi. O lançamento já aconteceu e ele está pronto para você ler e você adquirir o seu exemplar. E aqui nesse livro eu falo sobre muitas coisas interessantes, coisas que estão totalmente relacionadas à profissão do osteopata e vocês vão entender muito mais lendo isso aqui, o porquê eu simpatizo com essa filosofia e com essa formação, né? Porque eu decidi iniciar os meus estudos. Então, se você tem interesse nessa obra, quer saber um pouco mais sobre isso, acessa o link aqui embaixo na descrição e adquira o seu exemplar, tá bom? Esse aqui é do Marcelo, que comprou um volume desse aqui, logo vai chegar na casa dele. Muito bem, os destaques que eu estava falando são o papel da circulação no sangue, tá? Então, Steele aprendendo e gastando tempo com o corpo humano, estudando sobre aquele sistema, ele deduziu e aprendeu muitas coisas a respeito da circulação ou do sistema circulatório. Aprendeu também muito sobre os mecanismos das articulações humanas, tá? Os mecanismos de fixação daquelas articulações. E terceiro, as unidades do corpo. Ele aprendeu a dividir aquele corpo, a reconhecer em suas unidades e aprendeu também como que aquelas unidades elas interagem uma com as outras e fazem todo o organismo humano funcionar, né? Então esses foram os 3 marcos ali que naquela época Steele já havia absorvido e marcos importantíssimos para criar então a futura profissão de osteopatia. A fama dele cresceu rápido. Cresceu rápido e em 1892 ele criou a primeira escola de osteopatia, que foi a American School of Osteopathy em Kirksville, que é uma escola que existe até hoje a propósito. E na mesma época ele criou um programa de doutorando ou de doutorado para osteopatas, para diferenciar a medicina osteopática da medicina alopática da época, que ele julgava ser de pouco valor ou que gerava então ali dentro da clínica poucos resultados ou então resultados insuficientes, né? Então ele criou esse programa de formação para os médicos da época nesse sentido de diferenciá-los e levá-los para um caminho diferente daquele que estava em vigor na época. E por fim, com 90 anos de idade, em 1917, Andrew Taylor Steele ele morre e deixa esse mundo, né? Deixa esse mundo, mas ele continua por aí falando na cabeça daquelas pessoas que se envolvem com essa profissão que ele criou, né, pessoal? Os ensinamentos de Steele, os observados, os registros que ele fez permanecem nesse planeta, né? E permanecem criando bons resultados aí. Depois disso, várias outras escolas foram inauguradas por todo o continente americano e até fora aqui do Ocidente, com o objetivo de capacitar esses profissionais que se envolvem com cuidados no ramo da saúde. Atualmente nós temos outros osteopatas muito envolvidos na consolidação dessa profissão e na identificação científica de todas essas técnicas, né? Então aí a gente volta naquelas perguntas que as pessoas me fazem. Eu mencionei no início do vídeo, né? As pessoas perguntam, querem saber isso, se aquilo que aqueles osteopatas fazem funciona,
né? Então a profissão a gente tem que saber que é uma profissão linda demais. A filosofia osteopática é uma coisa maravilhosa e vão ter outros vídeos aqui onde a gente vai falar só sobre a filosofia e outros aspectos dessa profissão. Agora, o que a gente tem que saber é sobre as técnicas, né? O que a ciência tem para dizer sobre as técnicas? A gente sabe que o osteopata é um cara meio mágico, não é verdade? Em termos clínicos. Coloca o paciente na maca, bota a mão na cabeça dele, mobiliza aqui e ali, faz alguns tipos de movimentos e o paciente levanta da maca com menos dor ou com dor nenhuma, né? Então, o que a ciência tem para dizer sobre osteopatia? Como que funciona essa formação e o que esses professores têm para ensinar nos dias de hoje? E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui no canal, nessa série de vídeos a respeito de osteopatia. Vou seguir na minha formação, vou aprender o máximo possível a respeito dessa profissão e vou trazer o que for possível para vocês da maneira mais organizada e mais interessante para que vocês aproveitem. Então não se esqueçam disso que a gente falou, dá uma olhada nos links aqui embaixo, tem essa obra para você conferir, dá uma olhada na Escola de Osteopatia que está entrando aqui no canal como uma parceira, tá bom? Dando suporte para todo o trabalho e o canal Fisiomatos, tanto no YouTube quanto no Instagram. Eu tenho certeza que essa parceria vai criar muitas coisas boas para vocês que me acompanham aqui e para todas as pessoas que têm disposição e interesse de se envolver. O vídeo vai terminar agora com a definição daquilo que a gente chama de osteopatia. Existem diversas definições, eu peguei as principais aqui e vocês agora vão entender do que se trata a profissão de osteopata, tá bom? A gente se vê nos próximos vídeos, obrigado por assistir até aqui, até mais, tchau!